Olá, é muito bom ter você mais uma vez aqui no nosso Evangelho da Graça. Hoje continuando o que o evangelista João, o apóstolo João, escreveu no Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo, talvez um versículo mais famoso das Escrituras, versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que quer dizer Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do único, do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Eu falei para você há poucos estudos que o livro de João vai trabalhar com algumas palavras que têm um significado mais profundo, um significado que vai além do que aparenta. Por exemplo, na história que acabamos de aprender muito sobre ela, a história do encontro entre Jesus e Nicodemos, o evangelista João traz um detalhe muito interessante. Diz que Nicodemos procurou Jesus para poder encontrar-se com ele à noite. Era noite. Noite no Evangelho de João vai aparecer várias vezes e o seu significado é exatamente o significado de trevas, de algo obscuro. Tem a ver com essa rejeição da luz, que sempre vai aparecer também no Evangelho de João. Jesus é a luz do mundo, que vindo à terra ilumina os homens. Esse é o significado da luz, que é o amor de Deus, que é o próprio Cristo, e esse encontro, né, o sair das trevas para a luz, é esse transporte mesmo do império das trevas para o reino do Filho, do seu amor, né, o reino de Cristo. Isso é o significado. Portanto, eu queria, com base nisso, ver esse pequeno trecho que nós lemos e fazer as devidas aplicações para que a gente possa ser edificado pela palavra do Senhor. Primeiro, o versículo aí tão famoso, você que está me vendo, com certeza que já participou aí de algum trabalho enquanto criança na igreja, você já foi desafiado, tenho certeza, a decorar esse versículo. Porque esse versículo é considerado o coração das Escrituras. Nele está narrado todo o projeto de Deus, todo o plano de Deus para a minha e para a sua salvação. Diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo o que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos lembrar que esse texto está em conexão com o passado, com o texto anterior, onde nós vimos que Jesus disse para Nicodemos que assim como importava que Moisés, assim como Moisés teve de construir uma serpente de bronze, e aquela serpente foi levantada para a cura dos homens que estavam sendo picados por outras serpentes. Aquelas outras serpentes destilavam veneno. Aqui Moisés levantou, curava do veneno. Assim também Jesus vem dizer a Nicodemos que assim importa que seja feito com o Filho do Homem. E no versículo 15 ele diz: para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Ou seja, todo que olhar para esse Jesus que se tornou homem como nós, que habitou essa terra como nós, e entender que foi essa a expressão do amor de Deus por nós, ainda que não tenhamos a capacidade de mencionar a extensão desse amor, porque você tem que convir comigo que é algo que não entra mesmo no campo lógico. A gente não consegue entender um pai
que entrega o seu filho sem defeito para morrer por quem não merece. Você consegue compreender isso? Eu, por exemplo, tenho 2 filhas. Não daria nenhuma delas por ninguém. Eu até peço permissão para dizer que eu acredito que mesmo se Deus me dissesse assim, olha, entrega a sua filha, eu teria que admitir e dizer, Senhor, eu não consigo, eu não posso, porque não entra na minha capacidade de compreender. Mas a Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira, e de tal maneira Ele resolveu expressar esse amor para que não tenhamos dúvida nenhuma, que Ele entregou o seu próprio Filho, que Ele nos deu o seu próprio Filho, é o que diz João 3,16, para que todo que nele creia, para que todo que acreditar no amor do Filho, no amor do Pai demonstrado no Filho, não pereça, mas tenha a vida eterna. E pode ter essa certeza porque, de fato, a morte de Cristo é o pagamento pelos nossos pecados. O salário do pecado é a morte. E Deus, por nos amar, entregou o seu Filho por nós. E Jesus, por nos amar, veio para poder fazer a vontade do Pai e reaver as ovelhas perdidas do Pai. Esse é o propósito. É o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ninguém tira a sua vida, pelo contrário, Ele mesmo a dá para poder reaver. Esse grande amor que nós não conseguimos compreender é o que está registrado aqui em João 3,16. E é muito interessante que há um questionamento muito forte no meio cristão. Talvez seja uma das perguntas que mais ressoam no coração dos cristãos. É aquela pergunta assim, será que eu serei salvo? Será que eu vou para o céu? E muita gente anda perturbado porque acredita que dificilmente irá para o céu, porque olham para as suas próprias obras, olham para os seus comportamentos, olham para as suas ações e percebem que não têm vivido de uma maneira adequada, ou pelo menos da maneira como gostariam de viver, ou pelo menos se vivem, não acreditam que vivem de maneira motivada, corretamente motivada. Eu quero dizer para você, meu querido, que esse pensamento é um pensamento que essa questão, se eu serei salvo ou não, ela não deve partir da avaliação do seu desempenho. Ela não deve partir da avaliação dos seus acertos, dos seus méritos. Porque se você for avaliar assim, se você for alguém coerente, você vai sempre chegar à conclusão de que dificilmente será salvo. No entanto, a avaliação que você precisa fazer é de que você de fato é pecador e muito pecador. Mas onde abundou o pecado, diz a palavra de Deus que a graça foi superabundante. E é por isso que não deve haver temor no seu coração se você é de fato alguém que crê em Jesus. Se você creu, fique tranquilo. O sangue de Jesus, o Filho de Deus, te purifica de todo pecado. O texto nos diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque se Jesus viesse para julgar e não realizar a sua obra da salvação em primeiro lugar, né? O que aconteceria? O que seria de nós? Se Jesus já viesse pronto para o juízo, todos estaríamos condenados. Mas agora, diz o texto, que a solução é exatamente isso, é aceitar o que Jesus veio fazer. Jesus não veio julgar, porque se fosse para julgar, todos estávamos condenados, estaríamos condenados. Mas diz o texto o seguinte, que ele veio para salvar, para que o mundo fosse salvo por ele. E quem crê nele não entra em juízo, não é julgado. Mas o que não crê já está julgado, porquanto abriu mão da única possibilidade de redenção, de salvação e de perdão. É difícil a gente entender isso, né? Porque geralmente a gente quer ter mérito, a gente quer ter participação
a gente tem uma dificuldade enorme de receber as coisas. E nós precisamos. Graça é algo que você não merece, mas você precisa. E a salvação na sua vida, meu querido, é pela graça. É totalmente, exclusivamente pela graça de Deus. Então a graça é exatamente isso. Nada que você possa oferecer vai te aproximar de Deus. É Deus quem toma iniciativa. É Deus, na lógica das Escrituras e no espírito do Evangelho, da graça revelada a nós. Não é você, não é o homem que oferece algo para se aproximar de Deus. É Deus quem oferece o seu melhor. É Deus quem dá e quem entrega a mais perfeita de todas as ofertas. No Antigo Testamento, os homens levavam o melhor animal, né? Apontando para a realidade. Eles ofereciam ali o que tinha de melhor. Mas aquilo era apenas a sombra que apontavam para a realidade maior de todas. Porque, na verdade, quem oferece o sacrifício perfeito não é o homem. É Deus em favor do homem. É Deus quem dá o seu Filho para que possa, assim, salvar aquele que crê. Por isso o texto diz que quem crê em Jesus não é julgado, mas aquele que não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. No próximo vídeo, nós vamos ver um pouquinho sobre o que é exatamente esse julgamento e, ao mesmo tempo, vamos conectar o que esse texto e os elementos que ele tem a dizer, os outros versículos, o que tem ele a ver com o episódio de Nicodemos. Nós vamos ver de maneira mais clara aqui a aplicação dessa mensagem registrada por João e que, de fato, é o coração da Bíblia. No mais, meu querido irmão, o meu desejo é que cada um que está me ouvindo, cada um que está me vendo, possa de fato aceitar essa oferta que Deus concede, essa oferta que Deus dá ao homem. Deus entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que o receba tenha vida eterna. E o meu desejo é esse, que cada um de vocês tenham a vida eterna em si mesmo. Deus abençoe.